Então, assim, isso está explicado. Você me disse que teve um choque anafilático em março. É interessante essa situação do choque anafilático, né? Há um antibiótico para infecção urinária. Agora, o que foi? Foi só choque anafilático mesmo? Foi imediato? Porque aí você me disse que ficou 30 dias no hospital, desenvolveu uma alergia severa durante o período do hospital. Que tipo de alergia você desenvolveu? Uma alergia tardia? Foi um DRESS? Foi uma necrólise epidêmica tóxica? Foi um Steven Johnson? Foi uma pustulose exantemática granulomatosa aguda? Ou seja, um PEGA? Então você tem que entender isso melhor. Mas eu acho que tá bem encaminhado, porque é difícil o diagnóstico. E eu acredito que possa ser, lógico, aqui não é um diagnóstico para o seu caso, mas é só um bate-papo para a gente entender possibilidades. Possa ser uma síndrome de desregulação imunológica ou uma doença autoinflamatória ou os dois, né? Ou os dois, entendeu? Pode ser os dois também. É difícil o diagnóstico, muito difícil. É o sequenciamento genético que vai nos dar uma dica. E pode ser também que não consiga o diagnóstico através do sequenciamento genético, porque muitas variantes ainda não foram descobertas. Por isso que é bom a gente fazer a revisão da nossa avaliação genética, do nosso sequenciamento, a cada 5 anos para ver se encontra mais alguma coisa, entendeu? E que se aquelas variantes foram incluídas em algum protocolo. Mas foi bom você ter compartilhado isso aqui. Mais de 5 dias sentindo dores do lado esquerdo de cabeça após tomar a vacina pneumo 23, é grave ou esperado. Olha, sintomas após a pneumo 23, inclusive a síndrome de Arthur, ou Arthus, né? Vamos falar em português, Arthus. O pessoal às vezes se confunde, né? Mas o ideal é de falar em português, Arthus, que é uma reação que pode dar, que a gente chama de reação do tipo 4, né? Reação por imunocomplexos. Reação por imunocomplexos, que dá no local da aplicação, ok? Reação de Arthus. E essa reação de Arthus, ela pode causar uma ferida que não melhora. Esse é o que mais acontece quando a gente toma a vacina da pneumo 23, e é simples resolver isso. É procurar seu médico, o médico vai passar um corticoide tópico e resolve a situação, porque vai dissolver o imunocomplexo e a ferida vai embora, tá bom? Mas dor de cabeça do lado esquerdo, pode ser que pela quantidade de substâncias inflamatórias que seu corpo soltou durante a reação com a vacina, que é importante, pode ser que tenha causado algum processo inflamatório osteoarticular e você esteja desenvolvendo isso. Mas é importante procurar seu médico para entender se você não tem algum outro problema mais importante, tá bom? Porque dor na cabeça sempre é algo perigoso, né? Quando vem uma criança aqui, por exemplo, com dor de cabeça, eu sempre faço o exame para tentar descartar ou diminuir a possibilidade de meningite, né? Então a gente faz o exame do LASEG, vê se a nuca está livre, se não está. Então existe. Dor de cabeça é sempre algo muito importante. Pode ser também que você esteja com um quadro hipertensivo, aumento da pressão arterial, então que leva a dor de cabeça também. Pode ser um problema só articular da coluna cervical, né? Então precisamos entender melhor o que esteja acontecendo. Qual seria o tratamento para alergia à progesterona? Sofro com isso, pode me ajudar? Então, o professor Benoatano, que é um especialista nisso, não só a progesterona, mas o estrogênio também. O estrogênio é mais comum do que a progesterona, que a progesterona ela tem uma ação anti-inflamatória, o estrogênio já tem pró-inflamatória, mas há alergia à progesterona, a dermatite progestogênica, né? Isso é um pouco controverso, mas tem grupos no mundo que fazem dessensibilização com imunoterapia utilizando a progesterona bioidêntica ou estrogênio bioidêntico. Isso é controverso, mas ao mesmo tempo cada dia mais está tomando mais importância. Inclusive uma colega nossa lá da Índia, da Universidade de Mumbai na Índia, médica, doutora Shilpa Shah, ela tem experiência com isso. O professor Benoatano também na Universidade do Texas, em Tyler, onde eu conheci, mas hoje ele trabalha em outras universidades, no estado de Minnesota, também tem experiência com a progesterona e com o estrogênio. E tem artigos publicados e livros publicados também. Então a gente tem que dar atenção, né?
Não é porque a gente nunca ouviu falar que não existe. A ignorância não pode ser fonte de autoridade intelectual. Vamos entrar aqui no intervalozinho e já voltamos, pessoal. Então temos algumas perguntas aqui do nosso chat online. O Pedro Reis, Dr. Marcelo, já respondi a questão da infiltração, mas ele complementa. Eu vou cuidar dessas paredes, então, o mais rápido possível. Eu já convivo há 3 anos nessa casa, agora que fui ter esse problema de alergia. É porque a gente tem uma entidade dentro da gente chamada barreira imunológica. Então, uma certa quantidade de exposição a gente consegue aguentar, entendeu? Mas depois essa barreira ela sucumbe e a gente não aguenta mais. Então, a barreira imunológica nada mais é do que um linfócito T regulador, entende? Que inclusive foi até prêmio Nobel de Medicina esse ano. A aplicabilidade de linfócitos T reguladores nas doenças, né? De vários tipos, né? Desde o tratamento do câncer até o controle de doenças autoimunes. Ele também pergunta, o Pedro, doutor, o que o senhor acha desses aparelhos esterilizadores de ar como Sterileia, entre outros, realmente funcionam contra os ácaros? São aparelhos caros que prometem muito? Olha, então, deixa eu te falar. Não tem muita evidência científica relativa ao Sterileia, apesar de ser um produto feito por uma indústria ética que busca o aperfeiçoamento, mas o que realmente funcionaria no seu caso, nesse caso específico, né, é consertar essa infiltração. O Sterileia não vai aguentar. O Sterileia pode ser utilizado como algo complementar, ajuda, né, mas a quantidade de alérgenos que existe no ambiente da sua casa é muito grande, o Sterileia não vai dar conta disso, tá? Então, o que vai realmente resolver é consertar a parede e forrar o colchão e travesseiro com material impermeável do tipo Napo PVC, porque a gente passa 1/3 da nossa vida sob colchão e travesseiro, respirando todo o ácaro que fica ali armazenado, lembrando que a gente descama a pele, essa pele ela serve de alimento para o ácaro e, consequentemente, faz com que o ácaro se multiplique no colchão e travesseiro. Doutor, sobre o corticóide tópico para esofagite eosinofílica, há algum problema em usar junto com a vacina de alergia? Também queria saber como posso agendar uma consulta. Existe, Gabriel, preste atenção. Se você for fazer a vacina sublingual, em nenhuma hipótese você pode utilizar, porque a vacina sublingual piora a esofagite eosinofílica, tá bom? Se você for fazer vacina de alergia, tem que ser injetável, nunca faça sublingual. Paciente que tem esofagite eosinofílica não pode fazer vacina sublingual ou oral para tratar as alergias. E o uso prolongado desses corticóides, junto até com a IBP, tem influência no perfil hormonal? Não, não tem, tá? São em microgramas e os estudos mostraram que a longo prazo os efeitos são muito pequenos e não tem assim uma significância tão grande, tá bom? Doutora, minha Hashimoto tem TG e TPO positivas, antitiroglobulina, anti-TPO positivas. Então você tem uma doença autoimune e uma doença autoalérgica. Você tem essas duas manifestações. E mais o IgE elevado. Então esse IgE elevado ele pode estar elevado a custas de anti-TPO positivo, tá? Porque a gente sabe que o anti-TPO ele pode ser também uma IgE. Ele pode induzir uma reação autoimune no corpo, autoalérgica, alergia ao próprio corpo. Já fiz o protocolo padrão em dose aumentada, não tive controle. O que acha do retritrubine, né? Então, eu acho que você deve pensar, conversar com o seu médico alergista e ver
dessas possibilidades. É algo que pode funcionar no seu caso, mas é complicado, né? É complicado. São medicamentos de altíssimo custo e isso vai acabar fazendo com que você não consiga manter, né, esse tratamento. A não ser que você tenha um plano de saúde que faça a previsão. Como a gente atende muitos pacientes do SUS, então é uma via crucis para os nossos pacientes conseguirem ser atendidos. O Pedro Reis também pergunta, doutor, quem tem asma pode ter gato em casa ou é terminantemente proibido? Depende. O gato, ele tem, como eu havia lhe falado, né, existem estudos científicos que mostram que as exotoxinas do gato, elas induzem, por assim dizer, uma resposta imunológica favorável contra a alergia, mas em contrapartida muita gente piora da asma porque tem muita alergia ao pelo do animal, alergia aos componentes do pelo do animal e também aquele pelo serve de alimento para o ácaro, então ele faz com que o ácaro se multiplique, tá bom? Então tudo vai depender da tua tolerância com o animal, ok? Muito bem, eu acredito que terminamos. Eu agradeço imensamente pela presença de vocês. Semana que vem estaremos terça-feira novamente juntos, reunidos aqui, tá bom? Fiquem com Deus, saúde e paz. Oi? Não, acho que terminou, né? Já são 7 horas, estamos terminando aqui o nosso período. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, qualquer coisa, vocês sabem que podem contar com o nosso projeto. Obrigado.